Olá, meu nome é Edmilson Rodrigues, sou aqui de Itaquaquecetuba e hoje, dando continuidade ao Janeiro Branco, né, vou conversar um pouquinho com vocês sobre pensar, sentir e agir. Né? Como assim pensar, sentir e agir? Quantas vezes você já não ouviu, ou você mesmo falou, nossa, eu fiz isso sem pensar. Olha, eu agi sobre o calor da emoção. Se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Esse sentimento, essa emoção acabou me deixando, me cegando. Quantas vezes você não falou isso? Ou já ouviu alguém falando isso? Então, nessa questão de qualidade de vida emocional, mental, enfim, no dia a dia, eu preciso entender algumas coisas. Quando eu estou sob forte pressão de ordem emocional, de ordem material, de sentimentos, a clareza de pensamento, a clareza de ação, ela some. Então eu preciso ter algumas técnicas, né, algumas ações que me ajudem em momentos de dificuldade assim. Isso tem uma coisa então que eu aprendi há muito tempo, na época de CVV, quando fui voluntário lá, e nos treinamentos que a gente dava, as pessoas que iam procurar ser voluntários, tudo isso. Tinha uma coisa que a gente passava, eu aprendi, eu trouxe isso para minha vida desde aquela época, desde lá de 90 e pouco, 80, final de 80 dos anos 80 para cá. E isso sempre traz em mim, eu trouxe comigo. É claro que nem toda hora, nem todo momento eu consigo manter essa disciplina, mas uma boa parte das vezes eu consigo. Que é o quê? Né? Esse triângulo de ação. Pensar, sentir e agir. Pensar. Poxa, por que eu estou passando por isso? O que isso está provocando em mim? O que isso traz em mim? Isso eu estou pensando, eu estou pegando a situação, o momento que eu estou vivenciando, e eu estou pensando, estou refletindo sobre tudo isso. Depois eu vou sentir. Isso é bom para mim? Isso está me fazendo bem? Isso está sendo desagradável? Isso não está sendo legal? Eu posso agir de outra maneira? Isso não, né, não é o que eu queria, estou sentindo. Então eu pensei, eu senti, qual a melhor ação? Continuar fazendo isso? Falar para a pessoa que eu estou pensando, que eu estou sentindo? Mudar a minha ação, mudar meu comportamento? Então eu vou pensar, sentir e agir. Se eu mudar a ordem desse triângulo, né, de ações, de emoções, se eu sentir, olha, eu não gostei do que você fez comigo, então eu já parto para cima, eu brigo, eu discuto, ou fico deprimido porque eu penso que você disse alguma coisa, eu penso que você falou alguma coisa para mim, alguém diz alguma coisa para mim, aí eu começo a sentir raiva, ódio, tristeza, agonia. Então eu começo a sentir que eu não estou bem, que eu não estou legal. E aí eu começo a refletir, poxa, não está legal, não está bacana, não estou bem, o que eu vou fazer? Aí eu xingo, eu brigo, eu me desespero, eu tomo ações impensadas e aí eu vou pensar no que eu fiz. E nisso daí eu xingo a pessoa, brigo com a pessoa, parto para violência, agressão, ou tomo uma atitude que, né, não era para ter tomado naquela hora e as consequências não foram medidas. Se eu ficar só sentindo, então eu estou apaixonado por uma pessoa. Então eu nem penso duas vezes, eu estou apaixonado, estou sentindo paixão por aquela pessoa, o que vou fazer? Vou me declarar para ela. E às vezes eu sou casado, tenho um relacionamento, tenho uma boa família, e eu deixo o meu sentimento, a minha emoção tomar conta de mim, e as minhas ações não funcionam. Então eu preciso entender, né, que existe uma sequência. Pensar sobre o que está acontecendo, sentir e depois agir.
E quando eu estou tão desequilibrado, estou tão fora de mim, como é que eu faço isso? E é aí que entra a importância da ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. Aí que entra a importância, a ajuda de um amigo mais experiente, mais vivido, com maior conhecimento da vida, para eu chegar e conversar sobre o que eu estou vivenciando, como eu estou vivenciando e como é que eu posso agir. Então a importância de ter pessoas para que eu possa conversar, para que eu possa ter a minha mente, o meu comportamento, sabe, harmonizado, para ver qual o comportamento, qual é a atitude. Mas a princípio não tem ninguém, não sei o que fazer, pensa antes. Sente. Vê se aquela ação que você quer fazer, se aquela atitude que você vai fazer, quais as possibilidades de magoar a você, magoar os outros, de provocar danos que vão ser permanentes ou vão trazer cicatrizes profundas na tua alma, no teu comportamento. Então eu preciso estar constantemente pensando, sentindo, para depois agir, ter pessoas do meu lado, ter uma orientação, procurar pessoas que eu confie, que tenham experiência de vida, de conhecimentos profissionais, que sejam da área da saúde, da área terapêutica, da área psicológica, para ver, né, nessa conversa, nessa troca de ideias, qual é o melhor comportamento, qual é a melhor atitude, como agir. Eu não posso basear o meu comportamento, a minha ação, pelo que os outros fazem, pelo que os outros dizem, porque isso não ajuda. Muitas vezes a gente passa por situações que às vezes que vai pelo sentimento. Eu não fui com a cara daquela pessoa, não gostei dela, mas nunca conversou, nunca trocou uma ideia, não conhece a história da pessoa, não sabe como ela é. Aí você passa anos e anos e anos com alguém que você odeia, que você não gosta, mas que nunca conversou. Mesmo que eu não goste de uma pessoa, mesmo que eu não vá com a cara de uma pessoa, mesmo que eu tenha uma rejeição para ela, o que custa conversar? O que custa conhecer a ideia do outro? O que custa conhecer o ponto de vista do outro? Quando ouvir alguma coisa, quando lhe for dito alguma coisa, conversa. Não é para brigar, não é para discutir, não é para matar, não é para destruir ninguém, não. Conversa. Olha, o que está acontecendo? Qual a ideia que você tem de mim? O que as pessoas estão falando? Eu falo isso por experiência própria. Em alguns momentos, algumas pessoas vieram falar para mim, olha, por causa do meu jeito, da minha forma, da minha postura, cara, eu achava que você era arrogante, você era chato, que você era isso, aquilo, outro. Mas agora convivendo com você, trocando ideia com você, eu descobri que você não é assim. Não é bem assim ou não é assim. E realmente, a gente tem um comportamento, tem uma atitude que é nosso, é uma atitude nossa. Compete ao outro procurar se aproximar da gente e tirar suas dúvidas. Da mesma forma, compete a mim a me aproximar de outras pessoas e tirar as minhas dúvidas. Antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude, pensa. Eu já conversei com essa pessoa, eu me relaciono com ela, eu convivi com ela. Essa informação que me trouxeram é uma pessoa confiável? É uma pessoa que vale a pena? Não sei. Eu sempre tive por hábito, quando alguém me fala alguma coisa, alguém chega para mim e fala, olha, fulano disse, Beltrano falou, eu falei, então vem aqui, vem comigo. Chamar outra pessoa, colocar as duas de frente e falar, olha, fulano disse que você falou de mim isso, tal coisa. Normalmente a pessoa fala, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para não ter problemas. Porque o que uma pessoa diz ou que o outro falou não é aquilo que eu convivi. É a opinião de outro, é a visão do outro, é o que o outro ouviu. Então eu procuro conversar, eu procuro dialogar. Inclusive comigo mesmo. Algumas atitudes, algumas ações que eu tenho, eu preciso entender. Como é que eu estou me vendo, como é que eu estou fazendo as coisas. Como eu disse, eu trabalho com treinamento, trabalho com palestra, trabalho na parte terapêutica há muito tempo.
Já tenho muitas histórias, muitos acontecimentos da minha vida profissional. Mas isso não me isenta de procurar também outros colegas, procurar ajuda de psicólogos. Eu tenho a minha terapeuta, eu tenho a minha psicóloga, que uma vez por semana eu vou lá, eu sento, eu converso, eu dialogo, e às vezes demora meses, às vezes anos, para eu acordar de alguma coisa. E o profissional vai fazer justamente isso, ter essa paciência, essa calma de resolver, de ajudar você a resolver um problema, uma dificuldade. Agora, não pense que você vai resolver todos os seus problemas na vida em poucas horas, numa sessão, numa conversa, num diálogo. Você não vai. É um processo de transformação constante. Então, nesse mês de janeiro, que a gente fala de saúde emocional, de saúde mental, de bem-estar, de harmonia com a gente mesmo, procurar se conhecer, procurar conversar, procurar dialogar é muito importante. E se lembre, pensar, sentir, agir. Pensa, reflete, sinta. Isso é meu ou é dos outros? Porque às vezes você vai começar a pensar e falar, poxa, a pessoa nunca fez nada pra mim, eu não convivi com ela, por que eu tô com raiva dela? Por que eu tô... Ah, não, foi alguém que falou alguma coisa em algum momento, isso me induziu a pensar isso. Qual é a ação? Deixa quieto, deixa pra lá. Ou vou lá conversar, vou lá resolver essa pendência, vou lá tirar as dúvidas, para quem tem uma vida tranquila, harmônica. Né? Nada desse negócio de ficar cultivando raiva, ódio, rancor, isso não leva a nada e não ajuda em nada. Então vamos pensar um pouquinho mais isso, refletir isso, para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor e possa encontrar caminhos mais suaves para a vida. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, tenha uma boa vida. Até a próxima.